Às vezes a gente pensa assim, bom, um testemunho porque eu estou respirando. A hora que Deus diz, agora chegou a tua hora, acabou. Não tem ninguém que possa acrescentar 1 minuto de vida a mais, a não ser Deus. Eu sempre, quando eu vou fazer um enterro, né, eu vou num velório, o que mais me chama a atenção é que não precisa tampar o nariz do defunto para ele continuar morto. Não é verdade? Quem já viu aqui uma pessoa morta? Eu nunca fui num coisa assim que eu... Não é? Alguns defuntos é preciso colocar um algodão no nariz porque algumas enfermidades, né? E pode acontecer algumas dificuldades. Sair alguma coisa pelo nariz, né? E infelizmente eu falo aqui com muito pesar, mas eu fui ao enterro de uma senhora nova convertida, num casebre humilde em Jundiaí. E quando eu cheguei lá, aquele casebre estava cheio de pessoas. O enterro estava marcado, eu cheguei 11 horas da manhã, e o enterro estava marcado para 4 horas, ou um pouquinho mais, porque o pastor tinha passado lá cedo, né, quando ela faleceu, aquela senhora, e o pastor José Taborda me telefonou para que eu fosse lá dar, eu era obreiro dele, que eu desse apoio àquela família. E o que aconteceu que aquele instante, quando eu cheguei lá, havia uma determinada revolução entre os familiares. Porque aquela senhora, ela tinha falecido sufocada pelos vermes. Naquele tempo não tinha esse remédio que desmancha os vermes, né? Não sei se a irmã alcançou, né? Mas as crianças tomavam o remédio e punham o verme inteiro, né? A do meu pai saiu pelo nariz. E o que aconteceu com aquela senhora? E o que aconteceu com aquela senhora é que os vermes começaram a se movimentar logo que ela faleceu, né? Porque foi os vermes que mataram ela. E a barriga começou a crescer. De uma maneira que ela era uma senhora idosa, magra, e ela estava com uma barriga grande. E aí a família disse, olha, temos que enterrá-la antes do tempo, porque senão ela não vai caber no caixão. Olha a situação desagradável. E aí eu era ainda jovem, né? E inexperiente até certo ponto, né? Nunca tinha visto aquilo, né? Para mim era novidade, apesar de estar na faculdade naquela época, mas para mim era, né, Jéssica? Uma novidade, né? Uma situação muito, né, nova para mim. E eu lembro bem que eu fui correndo num telefone público para telefonar para o pastor, a fim que ele viesse resolver a dificuldade, né? Porque os familiares, os filhos, a família, chegaram para mim e disseram, irmão Jorge, fala com o pastor que nós temos que enterrá-la 2 horas da tarde. E quando foi 1h30, o pastor já chegou. Era muita gente naquela vila, era uma vila, né, de barro vermelho, até meio
não bem vermelho, mas quase vermelho assim, né? E começou então, ele já chegou e disse, irmão Jorge, vamos começar o culto fúnebre, já começou, né? O pastor Taboada muito engraçado, né? Assim, muito rápido nas decisões dele, abriu a Bíblia e disse, gente, vamos cantar, louvar o Senhor, porque Deus levou a irmã, mas ela está na glória, aqui só está o corpo, e nós não podemos demorar. E eu lembro bem que aquilo ficou gravado dentro de mim, né? Nunca tinha visto uma situação tão desagradável. Imagine, eu fiquei imaginando à noite, quando eu deitei, né? Eu comecei a imaginar, ela tinha, acho que, não sei, uns 5 filhos, né? A maioria já grande, tinha só um moço lá, mas os outros mais velhos. E eu fiquei pensando os filhos, que situação, né? Ver a mãe morrer daquele jeito, né? Vamos ser assim, comida pelos vermes. Que situação difícil, né? E então, 2 horas, um pouquinho antes das 2, o enterro já saiu para o cemitério. O que eu quero dizer com isto é que nós só temos valor quando servimos a Deus, quando somos úteis. Isso é muito importante saber. A Bíblia diz que aquele que não serve a Deus é um réu. Imagine a pessoa viciada e que vai se destruindo aos poucos. A nossa vida é uma vida passageira. Hoje a expectativa de vida é maior. Mas mesmo assim, eu não sei quanto está no Brasil, mas deve estar o que, 70 anos? Não sei se chega a isso. Quer dizer, isso significa que a expectativa de vida nossa, diria-se pela expectativa de vida, eu tenho 15 anos só de vida já. Né? Estou com 62, se é 77. Falta 15 para mim só. Ih, para mim falta 2. Não é verdade? Então o que tem que acontecer conosco? Nós temos que aproveitar os minutos que estamos aqui, gente, porque quando nós chegarmos na eternidade, esse corpo aqui vai para a terra. Agora, quando chegarmos na eternidade, o Senhor não vai perguntar, vó, se a senhora trabalhou até o dia da morte. Não. Vai perguntar para mim, para a senhora e para todos nós, o que nós fizemos para Ele. Esse é o grande problema. A primeira coisa que nós vamos acertar com Deus é o tempo que nós dedicamos a Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas materiais, de maneira que eu tenho visto muitas pessoas, olha, não está dando tempo de ir à igreja. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu tenho dito para muitas pessoas, principalmente pai e mãe, que se dedica demais aos filhos e esquece da sua vida particular. Eu tenho dito muitas vezes, olha, quando você fechar os olhos, eles vão ficar aí e vão se virar. Então nós temos que aproveitar a nossa vida. E o aproveitar significa nós fazermos coisas que nos alegram. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou àquele passeio porque eu tenho que fazer isso para o filho, para a filha, para esse, para aquele outro. Para aí. E nós? E nós? Onde estamos? Eu não vou fazer nada na igreja hoje porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E aí? A vida acaba. E para a gente morrer, basta estar vivo.
A nossa vida, eu sempre digo, é como uma vela acesa. Né? A se apagar é por pouco. Eu gostaria de deixar com vocês um versículo apenas. Salmo 128. É um salmo que esses dias eu preguei sobre ele. Eu gosto muito dele, mas só vou deixar um versículo hoje. 128. Amém. Eu quero deixar apenas o versículo 6. Apenas o versículo 6. Apenas o versículo 6. Vamos ler juntos? Vejas os filhos de teus filhos. Amém? Como é que é o teu versículo? Não, está errado. 128, verso 6. E verás os filhos de teus filhos que a paz esteja com o povo de Israel. E que você veja os seus. Que você viva para ver os seus. Ô pastor, que mensagem mais fora de proporção. Tu vai pregar sobre ver os netos? O que o senhor quer dizer com isso? Primeiro, gente, eu quero fazer uma declaração aqui. Milhares e milhares de adolescentes e jovens não estão vivendo para ver nem os filhos, quanto mais os netos. É verdade ou não é? Vou falar no primeiro ponto. Divertimentos dos adolescentes de hoje. Gente, que tristeza. Primeiro ponto. A música é uma loucura. Hoje, os adolescentes, se forem uma música calma, tranquila, isso é música de morto. Tem que ser aquela altura que está provado, né? O Júnior que gosta de estudar, quantos decibéis que a gente chama? Que a gente pode ouvir? Hã? E as músicas que escutam? Olha só. Vocês imaginam? O ouvido humano vai até quanto? O normal é 70. Imagine os adolescentes ouvindo uma música a 180 decibéis. Isto é, mais que o dobro. Gente, isto é divertimento. Estamos criando uma geração de surdos. E de tal maneira estamos criando que vocês vão dar agora razão para o que eu estou falando. Hoje em dia, a gente tem um canal da televisão aí que tem vários programas diários para surdez. Já notaram? Entendeu? Por quê? Porque os adolescentes há alguns anos já vêm ouvindo músicas
fora do normal. E esses adolescentes, talvez podem até ver os netos, mas não vão ouvir os netos. Porque terão que ter aparelho, e vai chegando ao ponto que nem os aparelhos resolvem mais. E coisa triste é a pessoa não ouvir. Para vocês experimentarem um pouquinho, né? Vocês apertem os dois ouvidos, e quando alguém fala, o que vai acontecer? Você vai ter que, ao mexer os lábios daquela pessoa, você tentar adivinhar o que está falando. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês já corrigissem na vida de vocês. Ah, pastor, mas isso aí é quando estão falando sobre músicas mundanas, né? Não é não. É hinos, muitas vezes altos demais também. Fazem mal, gente. Outra coisa, nós estamos aqui falando um culto da família. Lembre que tem uma família do lado esquerdo, uma família do lado direito, né? Quem mora em apartamento tem muitas vezes, se não é no primeiro andar, é no segundo, terceiro, já tem embaixo, tem em cima. Enfim, gente, ouçam hinos num volume normal, para que vocês sejam edificados, e até o vizinho, se ouvir lá baixinho, né? De repente ele vai chegar para ti e dizer: olha que música bonita aquela, é da tua igreja? Mas se ele coçar os ouvidos Joãozinho, se coçar os ouvidos de tanto barulho, o que ele vai chegar lá na porta? Ele não vai nem lembrar que é hino, que é alguma coisa boa. Baixa o volume disso. E aí o hino, que era edificante, que era uma mensagem gostosa, fica até ridicularizado. Você quer ver os teus netos? Começa a corrigir também esta área. O segundo ponto que eu quero falar é que para ver os nossos netos, nós temos que regar a nossa vida na juventude. Se eu faço coisas que me prejudicam, como é que eu quero ver os meus netos? Gente, eu não sirvo como exemplo porque eu acho aqui que ainda me desgastei bastante. Mas para vocês chegarem à minha idade, 62 anos, e ver a vitalidade que eu tenho, é preciso que vocês se corrigem agora. Muitas vezes na minha juventude, né, minha mãe dizia: olha, não faça isso, não faça aquilo e tal, né, assim você se prejudica. E eu ia ouvindo, e muitas vezes eu, como adolescente, muitas vezes era um pouco teimoso, mas de repente eu caía na ficha. Por quê? Porque quando a gente vive uma vida na igreja, orando, clamando, a gente termina ouvindo os mais velhos. O conselho analisado